Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos, bom dia mesmo, na paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja romana que se diz fundada por Pedro em Roma, né? E não foi. E se baseiam-se na Bíblia, baseiam-se naquele momento em que o Senhor Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí o Espírito Santo, para você ter uma ideia, nos nossos dias acontece. Os profetas, às vezes a pessoa está na igreja, está lá tranquila, e um profeta ali começa a falar sobre aquela pessoa, verdadeiro profeta, e diz que ele está com um problema, com uma dificuldade, e o cara sabe, ninguém sabe ali na igreja. Mas ele sabe. Às vezes uma profecia, o profeta lança uma profecia e aquela pessoa toma para si, e algum tempo depois acontece, se realiza. Assim aconteceu com Pedro. Os outros não estavam naquele momento preparados para que o Espírito Santo operasse sobre eles. Então, o Espírito Santo usou Pedro, não é? É assim também que se baseiam os espíritos. O Espírito Santo encarnou em Pedro, não encarnou em Pedro. Apenas usou a voz de Pedro para profetizar naquele momento que estava sendo ali, não é, revelado o verdadeiro Filho de Deus, que iria em Pentecostes, no dia de Pentecostes, formar a sua igreja como um todo. Porque até aquele momento não existia igreja. Existiam aglomerações de pessoas que seguiam a Jesus. Aí então, sim, em Pentecostes, no dia de Pentecostes, foi formada a igreja onde houve cerca de 3.000 conversões de diversas nações, para que fosse cumprido mais uma das profecias bíblicas e ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu acho que ficou bem claro, bem entendido, não é? Em Mateus 15, versículo 3, alguém perguntou a Jesus e Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Qual era a tradição? Adorar a imagem, né? Os bacanais, o cara com 1.000 mulheres, né? E Deus, que era a tradição deles. E eles continuavam na mesma maneira, não houve modificação. Em Mateus ainda, no versículo capítulo 7, 13 a 16, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiam e fazem muitas coisas como essa. No versículo 14, ele diz: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Nada que entra em nós nos torna impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. No versículo 16 ele diz: e se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque você ouvindo, você se converte. Você ouvindo e escutando, porque você pode ouvir e não está nem aí, não escuta. Então você tem que ouvir prestando atenção, como aquela explicação que foi dada há alguns instantes do Espírito Santo, não incorporado, mas usado, né,
Ele usou Pedro para transmitir aquilo que Deus queria, que o Senhor Jesus, como homem, queria ouvir a revelação plena de Deus, que ele era realmente o Filho do Deus vivo e todo poderoso. Eu acho que estou sendo bem claro, meu amigo, não é? Aí, nesse 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia tem autoridade suprema e não a igreja. E a Igreja Católica fez mais 6 livros para colocar dentro da palavra de Deus, do livro santo, o que eles queriam: terço, oração aos mortos, não é? Ajoelhar os ídolos, fazer oração a santos. E não tem, a Bíblia são 66 livros, não existe mais, eles fizeram mais 6. A Bíblia Católica tem 72 livros, portanto devemos, meu amado, aceitar a verdade da palavra de Deus e não uma interpretação particular de uma entidade qualquer. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, ele nos diz: irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós, por meio de nós. O que significa? Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento a outro. Nós somos equitativamente iguais diante de Deus. Não há superior nem inferior. Todos são iguais perante a lei de Deus. Portanto, meu amado, prepara-te. A palavra de Deus está sendo escrita e está se cumprindo todas as profecias. Nós não somos contra os católicos, não importa, nós não somos contra os espíritas. Nós não somos contra nada neste mundo. Nos chamam de protestantes, mas nós não protestamos. Não é? Em Calvino, século 4, 6, não estou bem lembrado agora, Calvino era um padre que, estudando a Bíblia, o Espírito Santo revelou a ele a verdade e a vida. E ele saiu fora, e depois dele teve muitos outros. Recentemente, no século passado, tivemos Aníbal Reis, era padre, não sei se ainda é vivo, cheguei até a conhecê-lo pessoalmente, pregava o Evangelho como ninguém. Não é? Eu vi nesta semana, lendo aqui, um homem que era cristão, era pastor, e se converteu ao catolicismo, deixou o cristianismo e foi para usado por demônios. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, professam a fé e não são cristãos, e a Bíblia nos alerta sobre isso. São os falsos cristãos. Seminário não forma pastores. Você vê seminários, forma teólogos, vários teólogos comunistas. Não é? Você vê aquele nosso presidente, né? Foi presidente aqui, era teólogo e comunista. Fernando Henrique, teólogo, fez seminário de teologia. Quando eu estava no seminário, tinha um grupo que ele só pensava em dinheiro. E é isso que pensam os comunistas. Eles querem tirar o seu sangue, a sua lágrima, o seu suor. Você que está por baixo, quem está por baixo tem que ser tapete deles. Só que você, humilde, pobre, ainda não entendeu isso. Portanto, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Por isso eles são contra o cristianismo. São contra Cristo, porque Cristo é a igualdade dos seres. Em Apocalipse 22, 18 e 19, ele declara a todos que ouvem a palavra da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo,
Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E eles acrescentaram 6 livros a mais. Só que não, os judeus não aceitaram que fosse anexado estes livros escritos num concílio, depois de organizado a Igreja Católica, como livros santos, como livros inspirados por Deus, porque não foi escrito por homens, para que comprovassem a ideologia religiosa que eles tinham, da inverdade, da mentira, do engano. Portanto, meu amado, a Bíblia Sagrada são 66 livros. E ele ainda diz assim, no versículo 19 do capítulo 22, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. A história da igreja acima de tudo, tem que entender que a Bíblia nos ensina que só devemos aceitar os 66 livros que estão escritos e foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ele usou os seus escritores para que orientou, ditou, e eles escreveram. Estes sim são verdadeiramente de Deus. Portanto, a história da igreja não é esta com... Eu esqueci até o nome não é? Aquele que vai contando as conchinhas. Então, meu irmão, é preciso, a história da igreja não pode ser assim, não. A história da igreja é a Bíblia, é ela que nos orienta. Há 6 livros a mais. Portanto, meu irmão, sabe quais são eles? Eu vou lhe dizer. Foram concílios, não é? Foi em abril de 1546, no Concílio de Trento. E esse concílio foi de 45 a 66, de 1545 a 1563. Os livros são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias, 1 e 2 Macabeus, e acréscimos feitos a Esther e a Daniel. E o Aine Gruden, analisa 4 fatos que comprovam que você não deve receber como palavra de Deus estes livros. Homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus. É muito sério isso, meu irmão, meu amigo. Eles não atribuem a si a inspiração divina. Não foram considerados como palavras de Deus pelo povo judeu. Não foram considerados como as escrituras por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento. No versículo 4 ele diz, contém ensinos incoerentes com a Bíblia. Portanto, nós não devemos seguir. Não é? Um dos exemplos, Baruque, diz que Deus ouve as orações dos mortos. Mortos não falam. Depois disso segue-se o juízo. Em 2 Macabeus, pede desculpas pelos seus erros. Isso não existe. Morreu, acabou. Depois é só espiritualidade. Seguir o catolicismo é praticar espiritismo, que é condenado por Deus. Esta é a verdade, meu amado. Sei, nós não temos, como digo, nada contra, mas preguem a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que o sacerdote católico ensina aos seus seguidores a intercederes a Maria, João, José, Pedro ou a qualquer um outro, está morto. Ensinam práticas espíritas, que consultar os mortos, eles estão no paraíso com Deus. Maria pecou, nasceu pecadora. Todos nasceram pecadores.
todos pecaram e mereceram da presença do Espírito Santo de Deus para ser reconduzido ao direito de ser chamado filho de Deus. Nós iremos fazer mais um estudo sobre o catolicismo. Eu acho que estou sendo bastante claro, porque Deus condena veementemente consultar os mortos. Está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. No versículo 10 ele diz, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu próprio filho, que queimavam antigamente, que pratique adivinhações, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. No versículo 11 ele diz, ou faça encantamentos, que seja médio ou espírita, ou que consulte os mortos. No 14 ele nos diz, as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos ao que praticam a magia, adivinhações, mas a vocês o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas, porque é demoníaco, não é de Deus. Portanto, meu amado, sejais, pois, atento, abri os vossos ouvidos e ouvi a palavra de Deus. Ele te convida a aceitar em espírito e em verdade e seguir a palavra. Tudo que nós pregamos dentro da Bíblia Católica. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho primos, tenho sobrinhos que são católicos, espíritas, meus pais. Minha mãe se converteu. Eu tenho certeza que quando lá no céu chegar, irei encontrá-la. Já o meu pai, não. Já o meu pai, não. Eu não posso orar pelo meu pai. Eu não devo, porque Deus não permite isso. Ele já não tem mais possibilidade de salvação. Tem de justificação, mas não sei se ele será perdoado. Portanto, a oportunidade é agora em vida. Aceita Jesus enquanto há tempo. A salvação vem pelo ouvir. O ouvir vem a transformação na aceitação. O Espírito Santo entra no seu coração e faz morada. Todo o seu lado mal é corrigido, desde que haja uma conversão sincera de coração e de vida. Terei que parar por aqui, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e os santos dizem amém, em nome de Jesus. Amém.